Bom, boa noite. Meu nome é Douglas Pereira. É um prazer estar aqui com vocês hoje em mais um encontro, né? Aqui da Academia de Psicanálise, Diálogos Contemporâneos, né? O curso de atualização, em que hoje vamos discutir, né? Um artigo super interessante escrito pela Marina Ribeiro, professora aqui, livre-docente do IPUSP, e o Davi Berciano Flores, doutorando também do IPUSP. E é um artigo que é muito interessante para a gente poder pensar sobre o Bion, sobre a prática clínica, né? Então, o nome do artigo, vou tentar falar sem cravar a língua. Cumulonimbus, um continente para a complexidade. Então, vou passar a palavra para o Davi, depois a gente conversa um pouquinho, preparei algumas perguntas aqui para a gente dialogar um pouco, e é um prazer estar aqui com vocês. A palavra é sua, Davi. Obrigado, Douglas. Boa noite para vocês. Obrigado pela apresentação. Queria agradecer a Marina, que é coautora do texto, orientadora da USP, né, e quem nos convidou também para discutirmos, conversarmos e trocarmos experiências de escrita por aqui. O artigo, né, enfim, o que me ocorreu pensando, né, no nosso trabalho, nesse curso, né, nessa formação, nessa extensão, me ocorreu que seria interessante não só apresentar o artigo, a ideia do artigo, mas um pouco do background dele, né? Então, da onde ele vem ou por que ele se construiu dessa maneira, né? Primeiro, porque o artigo, evidentemente, pode ser lido também, né? E foi lido pela turma, mas também porque acredito que seja um artigo que carece de uma boa introdução para não ficar muito hermético e, né, assim, muito e por vezes talvez um pouco indigesto até, né? Então eu vou fazer isso. Vou apresentar uma introdução sobre ele e aí depois conto do que ele mesmo se trata, né? E acho que para começar a introdução preciso dizer que a minha tese, né? E esse artigo é um pedaço dela, é um pedaço do capítulo dessa tese, é uma tese sobre a noção de espacialidade, né? Ou seja, as concepções de espaço dentro do pensamento psicanalítico, e claro que nesse sentido eu me dedico mais ao pensamento do Bion, né? Então, vou fazer uma introdução antes de chegar no Bion para a gente, de algum modo, se quisermos, podemos reler o artigo e talvez entendê-lo também de uma outra maneira e podemos alcançá-lo já desse encontro de uma outra forma. Vou dividir, né, compartilhar com vocês alguns slides. Eu organizei slides mais como uma orientação visual, até porque, para falar de espaço, inevitavelmente a gente precisa de imagens, né? Eu acho que essa é um tanto, né? Isso é um tanto que eu estou para contar para vocês, assim, né? Dos esboços psicanalíticos, né? Que foram desenhando as noções de espaço no curso da história da psicanálise e como a gente chega então à ideia de cumulonimbus, né? Cumulonimbus, como vocês veem na própria imagem, é um tipo de nuvem, né? Uma nuvem supercarregada, né, de partículas né, num acumulado, né, às vésperas de uma tempestade, né? Então, são partículas aguardando ou à beira de uma precipitação, né? São, né, como todas as nuvens, formas um tanto amorfas, né, que podem plasticamente se desdobrar de inúmeras maneiras e que podem surgir e se desvanecer também numa rapidez impressionante, né? Então, o nome do artigo é Cumulonimbus, um continente para a complexidade. E meu trabalho aqui, em primeiro lugar, vai ser apresentar como a complexidade nasce né, de um traço, né? E ela se desdobra naquilo que o Bion apresenta como uma possibilidade de pensarmos a noção de espaço.
Então, para começo de conversa, né, todos nós conhecemos mais, dentro da psicanálise, o pensamento freudiano, né? E mais especificamente a metapsicologia freudiana, ou seja, como Freud desenha, né, ou esboça intuitivamente o que seria o espaço psíquico, né? Metapsicologia, a própria ideia de metapsicologia vem da concepção de metafísica dentro do Kant, ou seja, aquilo que eu não encontro objetivamente, eu posso deduzir imaginariamente, né? De modo que eu posso, pelo fenômeno clínico, desdobrar o que é que será que existe dentro da mente, né? Né, começando a história freudiana, o primeiro caso, né, que a gente pode nomear como caso freudiano, que na verdade não é um caso do Breuer, né, mas que depois vira uma escrita coautoral no estudo sobre a histeria, né, porque o Freud visitava o Breuer e escutava, né, os relatos do Breuer sobre o atendimento da Ana O, foi tida então como a primeira paciente pré-psicanalítica / psicanalítica, né? Ou seja, aquela que instigou Freud, nas suas conversas com Breuer, a desdobrar todas as questões associadas à sexualidade, desejo, ao problema da histeria, das conversões, e que futuramente se desdobra no problema edípico, etc. e tal. O que me interessa aqui é apontar um detalhe que faz parte, não é, do problema do artigo, né? Que é quando a Ana O falava, descrevia seus estados de transe, né? Ou seja, os momentos em que ela entrava num estado obnubilado de consciência e se descolava um pouco da realidade objetiva com a qual ela estava em contato e ia para algum outro espaço, algum outro terreno, né? E, portanto, se observava um tipo de estado de ausência, ela chamava depois esses transes de clouds, ou seja, de nuvens, né? Ela assim os denominava, né? E, claro, dentro da investigação Breuer, né, Breuer-freudiana, as nuvens foram denunciando um problema de dentro do funcionamento psíquico, ou seja, havia uma questão de desejos reprimidos, de recalque, que eventualmente se desdobrava nesses, né, estados de mudança de consciência e levavam a Ana O para esse estado de nuvem, como ela assim o descrevia, né? Freud, né, vou fazer um caminho rápido pelos espaços, né, então não vou contar para vocês a história da psicanálise, mas pensar a história dos espaços dentro da psicanálise, né? Freud, né, levando em consideração o problema do esboço de como seria o espaço psíquico, faz um primeiro rascunho do que seria isso no projeto para uma psicologia científica, né? Um trabalho escrito em 1895 e que ficou fora de publicação. Nós só conhecemos esse trabalho póstumamente. Freud decide não publicá-lo, justamente por ser um trabalho que faz uma série de conexões até então entendidas pelo Freud como ingênuas entre o seu passado de neurologista e a sua percepção clínica do funcionamento da histeria e das neuroses em geral. Ou seja, Freud, que era um neurologista e que trabalhava com a observação das sinapses, né, das ligações neurológicas, tenta fazer um esboço de como funcionam as ideias na vida mental a partir da conexão de ideias. Então, como vocês podem observar entre o primeiro e o segundo desenho, nós temos um esboço de sinapses e logo do lado o esboço de como seria narrada de maneira sináptica associativa o caso Emma, né, a experiência traumática da Emma, né, em duas cenas distintas, e como essas cenas se desdobram entre partes conscientes e partes inconscientes.
Então, nós temos lojistas, roupas e atentado como um elemento inconsciente e um elemento, né, como um elemento dividido dessas partes mais escuras de uma segunda cena que se remete à primeira. Dessa forma, Freud esboça uma linha de divisão invisível, né, marcada simplesmente pela diferença entre essas bolinhas, e supõe, então, que o recalque, né, aquilo que seria alocado na inconsciência e aquilo que seria consciente, se apresentaria dessa maneira neurológico-associativamente. Evidentemente, Freud não publica isso, inclusive porque são terrenos que, na época, pouco se associavam, se não ingenuamente. A gente precisou de mais de um século para que o problema das associações dentro da clínica psicanalítica e a contrapartida neurológica disso pudessem entrar numa conjugação que não fosse tão ingênua. No entanto, Freud, né, conserva esse trabalho guardado, um trabalho cheio de insights, com ideias fantásticas, e constrói seus esboços metapsicológicos, ou seja, né, um trabalho de deduções imaginativas sobre como seria o funcionamento mental, né? O primeiro modelo freudiano é apresentado em 1900 e é o que a gente conhece como a primeira tópica, ou seja, consciência, pré-consciência e inconsciência. E a primeira tópica, ela se organiza dentro do esquema do arco reflexo, como apresentado aqui, né, nesse desenho freudiano da primeira tópica, que demonstra como existe um estímulo do campo da percepção que entra para o aparelho psíquico, ou seja, nós estamos falando de um espaço interno que é invadido por um estímulo, esse estímulo atravessa um conjunto de memórias, passa por esse UCS, que seria justamente um território inconsciente, desconhecido, que estaria dentro desse aparelho, e depois, num sistema de percepção e de consciência, ganha escoamento, né, pela via da ação. Então, o sistema do arco reflexo é um sistema de recepção e de expulsão, né, de acúmulo e de descarga. E esse modelo freudiano aqui desenhado é um esboço também herdeiro de sua carreira como neurologista. Ou seja, Freud não está agora observando as sinapses, mas uma dedução que envolve sinapses, neurologicamente pensando, e um aparelho, um sistema nervoso, em sua complexidade, que leva a um funcionamento de descargas. As descargas motoras, evidentemente, apareceriam nas conversões, nos tiques, nas parapraxias, nos mais diversos fenômenos da vida mental, por exemplo, na nossa capacidade de falar. Né? A fala seria também uma descarga motora dentro do modelo freudiano. Então, esse seria um primeiro esboço. Né? Passando bastante tempo, ou seja, 2 décadas, o pensamento psicanalítico avança, e, claro, temos episódios aqui pulados, né, mas o pensamento freudiano, por exemplo, atravessa o reconhecimento de uma proporcionalidade maior da inconsciência, ou seja, uma parte significativa do ego, ou seja, né, da nossa concepção de eudade, de si mesmos, em sua predominância inconsciente. Então, Freud vai abandonando uma hipótese de um aparelho consciente e vai aprofundando sua parte inconsciente. Estamos aqui no Além do Princípio do Prazer, às vésperas da segunda tópica, uma tópica que pressupõe um aparelho muito mais escondido do campo da percepção. Aqui a gente pode entender que existe uma interioridade desconhecida que se expande dentro da teoria freudiana. Né? Teoria da angústia aponta que existe uma interioridade, ou seja, que existe um disparate da angústia e um processamento do recalque fora do campo da percepção. Existe um amor, inclusive, voltado para o próprio eu, fora do campo da percepção. Existem sentimentos de culpa fora do campo da nossa percepção-consciência. Então, Freud esboça um aparelho cada vez maior, interno e desconhecido. Né? E aqui, né, caminhando nessa linha cronológica,
em Além do Princípio do Prazer, Freud faz uma associação que eu entendo como uma associação que pressupõe espacialidade. Ele pensa no aparelho de percepção-consciência, ou seja, o aparelho de entrada do arco reflexo, onde os estímulos invadem esse aparelho, como, nas palavras do Freud, uma vesícula indiferenciada de substância excitável. Pois bem, né? No nosso entendimento, né, assim, né, da pesquisa, né, inclusive da tese, Freud encontra uma metáfora para pensar no funcionamento da vida mental que indica algo em movimento, né? Ou seja, algo que se aproxima da vida, no sentido mais biológico e orgânico. Ou seja, abandona-se um sistema neurológico, um aparelho elétrico, né, um aparelho físico com acúmulos e descargas, e Freud começa a pensar num organismo. Uma vesícula é um primeiro esboço de um organismo em contato com uma exterioridade, né? E aí, claro, aqui temos um esboço do que seria uma vesícula, que é justamente algo que tem barreiras que protegem contra estímulos, mas que permite a entrada de estímulos em alguns pontos, e que pressupõe uma dinâmica, ou seja, é viva, se movimenta, se readequa, se fecha e se abre, ou seja, estamos pensando aqui num modelo, digamos assim, mais robusto e mais complexo do funcionamento mental e da espacialidade. Caminhando um pouco mais adiante, no Mal-Estar na Civilização, em 1930, Freud, que era fanático por Roma, visitou Roma, acredito que 6 ou 7 vezes no curso de sua vida, não só visitou o Moisés de Michelangelo, mas também visitou a topografia romana, se inspira na topografia romana para pensar numa outra faceta da vida mental, né? A topografia, então, ou seja, a forma como Roma é organizada, nos faz observar a arqueologia, ou seja, o passado da cidade, em comunicação e comunhão com o contemporâneo da cidade. E dessa forma, Freud, que era fanático pela topografia, descreve nas suas comunicações com Fliess, inclusive, o quanto ele ficava fascinado observando a topografia romana por horas e horas, o quanto essa topografia o faz pensar no aparelho mental, né? E um aparelho no qual as memórias e a experiência presente, ou seja, o campo da percepção e aquilo que nós já vivemos está guardado dentro de nós, está em interação, de algum modo, né? Ou de muitos modos, né? Digamos assim. Essa ideia existe há muito tempo, desde as lembranças encobridoras e de toda a descoberta da psicanálise. O que nos interessa aqui é pensar o quanto saímos de um esquema neurológico, fomos para um esquema do sistema nervoso de uma maneira mais ampla, e estamos depois diante de uma vesícula em movimento, e agora, subitamente, se apresenta uma cidade. Tudo isso são modelos muito distintos para tentar alcançar de vértices diferentes, ou de perspectivas diferentes, ou a partir de geometrias e dinâmicas diferentes, um sistema cuja complexidade é difícil de alcançar. Caminhando em direção a essa complexidade, em 1933, Freud reapresenta a segunda tópica em contato com a primeira tópica. Então, estamos no caminho da complexidade. O sistema do arco reflexo, consciência, pré-consciência e inconsciência, se reapresenta aqui sobredeterminado a uma segunda ideia, né? E nessa segunda ideia nós temos eu, id e supereu, né? Não vou entrar nos meandros e detalhes metapsicológicos do que cada instância aqui quer dizer. Faço apenas alguns apontamentos para pensarmos no caminho de expansão e complexificação da ideia de espacialidade dentro do pensamento psicanalítico. Aqui temos, então, uma sobredeterminação de dois sistemas.
Um sistema descoberto em 1900, outro apresentado em 1923, se não me falha a memória, ou 21, a minha memória sempre falha nesse começo de década, né, da terceira década do século passado. Mas essa sobredeterminação coloca a história de uma primeira infância com o funcionamento defensivo de um aparelho psíquico, né? E temos o sistema de percepção-consciência em contato com o mundo externo, que nessa altura do campeonato, dentro do pensamento freudiano, não é concebido como algo, como um território alheio à vida mental. O mundo externo é um território mental, ou seja, ele é um território estrangeiro externo, diferente de um território estrangeiro interno, para onde vão partes de nós que nós não conhecemos. Nesse sentido, Freud está pensando na realidade não mais como algo diferenciado do ego, mas algo que é também interferido objetivamente pelas dinâmicas do ego com as outras instâncias. Então, o mundo externo, ele também sofre as consequências dos nossos impulsos, das nossas censuras, das nossas culpas, né? Dentro desse aparelho, Freud, como vocês podem observar, ainda desenha um invólucro. Temos aqui a inspiração num ovo com um disco germinativo, que seria o aparelho de percepção-consciência, e uma parte aberta embaixo desse ovo, que seria o contato com o corpo, com o soma, né? Um princípio da ideia de psicossomática emprestado do Georg Grodeck, né? Freud empresta o termo id do Grodeck. Grodeck publica um trabalho sobre isso, o id que estaria associado ao corpo e às experiências somáticas, e Freud empresta esse termo. Vemos um aparelho se complexificando ainda mais, certo? Então, ele se complexifica, mas ainda assim, como vocês podem observar nessa imagem, temos uma continência. Ele é fechado. E a abertura dele, diferentemente daquela vesícula que Freud apresenta, que é penetrável, é um aparelho com ainda uma estrutura hermética. No entanto, da dinâmica, né, da vesícula para esse aparelho, no mesmo trabalho da dissecção da personalidade psíquica, Freud faz uma segunda metáfora para pensar nos terrenos mentais, que são as paisagens. Freud, além da topografia romana, caminhava em suas férias pelos Alpes e vales austríacos, né, e europeus de uma maneira geral. E começa a pensar na vida mental aqui como uma separação de vales, montanhas, onde as pessoas habitam, áreas menos habitadas, florestas. E no meio do texto de secção da personalidade psíquica, Freud diz, olha, quando nós olhamos de longe para uma paisagem, ela parece dividida. Mas quando nós nos aproximamos, nós percebemos que os vales e montanhas se entranham, que o gado e as pessoas se comunicam, que as partes menos habitadas eventualmente são percorridas, são visitadas por alguém. Então, quando Freud faz essa ressalva nesse texto, ele está dizendo, desenhe um aparelho fixo, mas pressupõe um movimento nele. Aqui existe uma preocupação no texto de falar sobre escalas, né? Ou seja, dependendo da distância que olhamos, a coisa é parada. Mas se nos aproximamos, a coisa se move. Se olhamos de um vértice, ela é toda subdividida. Se olhamos de perto, ela se embrenha. E aqui, então, mais uma vez, caminhamos rumo à complexidade. Uma pequena observação associada a isso. Eu acabei de citar um texto intitulado Dissecção da Personalidade Psíquica. Freud era um médico, né? No Nascimento da Clínica, do Foucault, o Foucault apresenta a ideia de que a introdução, o começo do pensamento clínico, tanto médico quanto psicológico, dependia da morte, porque era só morto que o corpo poderia ser devidamente dissecado. E então você só conseguiria entender o funcionamento de algo quando algo não funciona mais, né?
E o que nós estamos observando aqui no curso do pensamento freudiano é o quanto Freud, da observação das sinapses nos microscópios, passa a imaginar a vida no aparelho psíquico, né? Abandona a ideia de um aparelho olhado microscopicamente e passa a olhar um aparelho fora das lâminas, em funcionamento móvel, né? Isso é importante porque faz parte da construção, apesar do texto do Foucault vir bastante depois, é uma observação sobre o quanto as dissecções vão se transformando em observações de outra natureza. E aqui chegamos então a Melanie Klein. Pela Melanie Klein, vou passar um pouco mais rápido, inclusive porque o artigo trabalha principalmente a interface Freud-Bion. Mas sobre Melanie Klein, tenho duas observações que são bastante relevantes e fundamentais para pensarmos o modelo bioniano de espaço. A primeira é de que Melanie Klein trabalha, claro, observa, tem um trabalho clínico dedicado fundamentalmente à observação de bebês e de crianças, né? Tenta, né, busca a solução do problema da psicose através da observação do brincar e do desenvolvimento, né, do nosso desenvolvimento mais arcaico. E a Melanie Klein trabalha em seus textos, né, o exercício teórico da Melanie Klein é híbrido. Quem apresenta isso é o Luiz Cláudio Figueiredo, ele intitula de hibridismo epistemológico. O hibridismo epistemológico, se lemos a maioria dos trabalhos da Melanie Klein, eles interpolam observações metapsicológicas, tipicamente freudianas, mas com toques kleinianos. A Melanie Klein está mais atenta às parcialidades e à dinâmica das parcialidades do funcionamento mental, introjeções, projeções, fragmentações, ejeções, ataques. Então, o vocabulário kleiniano se volta muito mais para um sistema arcaico, dinâmico e fragmentado, parcializado. E a Melanie Klein interpola essa descrição metapsicológica com um trabalho fenomenológico, de descrição da experiência psíquica da criança no brincar. Em dois textos, por exemplo, como Os Princípios Psicológicos da Análise Precoce e a Personificação do Brincar, no Brincar das Crianças, a Melanie Klein descreve, interpolando com sua metapsicologia, o quanto armários e mesas podem subitamente atacar uma criança, o quanto uma criança pode transformar um objeto em outro e dar nomes diferentes a ele, o quanto a mãe pode ser projetada e reintrojetada para o funcionamento mental da criança. Essa descrição é importante porque indica mais movimento, e não movimento dentro de um sistema metapsicológico, mas movimento na observação clínica da vida mental em seu funcionamento lúdico, né? Então, a gente sai de um modelo que pressupõe o aparelho e cai no modelo que indica uma observação da vida mental em sua forma menos interpretativa e mais vivida, mais em contato com as fantasias inconscientes, ou seja, com como é a experiência mental de alguém a partir de seus impulsos, de suas descargas internas em contato com o mundo, e menos dentro de uma descrição objetiva e de fora, distanciada da vida mental, do que a vida mental seria. Um pouco mais adiante, seguindo o caminho cronológico, em notas sobre alguns mecanismos esquizoides, a Melanie Klein apresenta um conceito que é fundamental para o pensamento bioniano, para a escola inglesa na contemporaneidade, um conceito sobre o qual nós falamos bastante, né? A identificação projetiva seria, para Melanie Klein, uma defesa, né? Ou seja, ela é uma fantasia, ou seja, ela não tem um estatuto de deslocamento objetivo,
mas uma fantasia de que uma parte do self é ejetada e colocada fora da experiência de si mesmo. O desenho, né, a pintura do Dalí, é uma tentativa de esboçar de uma maneira estética o que seria a experiência kleiniana de fragmentação da vida mental e, eventualmente, de expulsão para o espaço dessas partículas, dessas partes que podem, então, circular para fora da vida mental e retornar para a vida mental. O trabalho dentro do pensamento kleiniano é predominantemente voltado à contratransferência, ou seja, ao que o analista sente, vive, experiencia dentro da clínica e como ele, claro, pode trabalhar né, em sua análise essa experiência. Mas é dentro da clínica, dentro da experiência do bebê e dos nossos analisandos, que essa defesa acontece, ou seja, que o self elimina partes de si, indesejáveis, partes intoleráveis, partes destrutivas e disruptivas, numa busca justamente por manutenção de sua estabilidade, de sua mínima, enfim, né, homeostase. Chegando em Wilfred Bion, né? Wilfred Bion, a Marina que é boa de contar a parte mais biográfica, mas Wilfred Bion fez análise com Melanie Klein, publica todos os seus textos da década de 50 com o idioma predominantemente kleiniano, vem dessa escola, trabalha a noção de identificação projetiva, mas desde o princípio empresta ao conceito nuances de suas observações clínicas voltadas fundamentalmente ao pensamento, ao funcionamento da parte psicótica da personalidade. Esse é o trabalho clínico predominante do Bion na década de 50. Né? Dentro da clínica bioniana, o conceito de identificação projetiva, ou seja, a ideia de que através de uma fantasia inconsciente, nós podemos ejetar partes de nós para fora de nós, deixa de ser um funcionamento meramente defensivo e passa a ser entendido como uma forma de comunicação. Essa sutil transformação de um conceito, transformando uma defesa em comunicação, ou seja, abrindo esse invólucro pressuposto de um aparelho que estaria fechado e poderia fantasiar sua ejeção, né, para a ideia de que essa ejeção é uma forma de vínculo, é uma forma rudimentar e primitiva de contato com o outro, abre nessa antiga vesícula freudiana um novo caminho de interação com a alteridade, com o outro. E assim nós temos um nascimento, ou um dos nascimentos, se assim pudermos dizer, para ficarmos no terreno da complexidade, da intersubjetividade. Né? Ou seja, a partir do momento que uma defesa se torna comunicação, nossa observação clínica das defesas precisa ser reavaliada, revisitada e repensada. Né? Um outro desdobramento importante dentro do pensamento do Bion é a ideia de que se nós todos temos como um dos mecanismos a identificação projetiva, um dos mecanismos de defesa, que ela é uma forma de comunicação. E aí o Bion acrescenta, né? Ele diz, e para além de ejetarmos uma parte, né, do self, uma parte ruidosa, intolerável, nós também podemos ejetar funções do nosso ego. Então, julgamento, atenção, parte da nossa sensorialidade, audição, olfato, olhar, se todas essas partes podem se fragmentar, então fica praticamente indiscernível entender quem sou eu e quem é o outro, ou que parte do mundo
vem e é oriunda da minha mente e que parte do mundo está fora dela. Esse, claro, já é um projeto antigo freudiano, né? A ideia de um mundo externo como algo que é derivado e invadido pela vida mental, ou seja, o mundo externo como uma instância que sofre as consequências da vida mental como qualquer outra, aqui nós temos um outro projeto em criação, que não é mais o projeto de um aparelho, mas um projeto muito mais voltado para o campo fenomenológico kleiniano, que é o campo da experiência. O objeto de observação clínico aqui muda radicalmente. Não se pressupõe mais que a experiência mental tem um lugar. Ela não tem um invólucro, uma carapaça craniana, ela não está inoculada nas sinapses ou no sistema nervoso. Ela está em curso, em viva dinâmica, no contato com os objetos e com as alteridades. Então, a vida psíquica só pode ser observada aqui se for observada a experiência mental, o contato do sujeito com o mundo e como o mundo, né, se comunica, entra em contato e o afeta. Né? Partindo dessa ideia, e claro, estou fazendo um esboço rápido, mas aqui já estou dentro do artigo, e daí só vou contar depois, no final, para vocês qual é a ideia do artigo dentro dessas concepções. Bion encontra três, eu assim organizo no artigo, três soluções para pensar nessa nova concepção de espaço. Então, se temos um espaço fora de um invólucro psíquico, se esse espaço é agora vivo e dinâmico, em contato com todos os objetos e todas as experiências, de modo que é muito difícil identificar onde a vida mental está, ou de quem ela é, já que se eu sinto uma coisa, mal sei dizer se sinto porque ela é oriunda da minha vida mental ou se ela deriva de uma outra mente, né? Já que a identificação projetiva se torna uma via de comunicação. Então, é preciso repensar sistemas e concepções de espaço, não mais pensando numa descrição anatômica, numa descrição de um sistema e de um aparelho, mas agora pensando em interações. A única maneira, olhando para o pensamento de Bion, de pensar na vida mental, é a partir da interação entre sistemas. Não estamos mais diante de uma origem ou de um ponto aonde podemos encontrar a vida mental, mas encontramos pontos em contato que podem nos trazer evidências do que está acontecendo na vida mental. Né? Nesse sentido, a primeira teoria bioniana de espaço é a sua teoria do pensar, na qual Bion usa a noção matemática de eixo cartesiano para pensar nas possíveis transformações de dois sistemas que estão em constante interação. Bion assim os nomeia, em primeiro lugar, pensamentos em busca de um pensador. Em segundo lugar, um aparelho para pensar pensamentos. A ideia, que pode soar muito subversiva para quem está muito apegado à ideia de que o inconsciente é um lugar, de que o desconhecido está dentro de nós, é uma ideia muito interessante no sentido de que ela é continente das teorias anteriores. Ou seja, no recalque existe um pensamento em busca de um pensador. Só que na identificação projetiva, ou seja, na comunicação rudimentar em busca de uma simbolização, também existe o pensamento em busca de um pensador. Nos funcionamentos projetivos e alucinatórios, também há pensamentos em busca de um pensador, e existe um aparelho para pensar pensamentos, ou seja, existe uma mente, existe alguém, né, ou alguéns, mentes em contato, em busca de entrar em contato com esses pensamentos, em busca de um pensador. Esse modelo é amplo, aberto, mas ele leva em consideração justamente a complexidade de um aparelho neurológico que tem vida e que, eventualmente, olha para a topografia das cidades ou para os vales e montanhas, e se encontra em todos esses elementos, quer seja anatômicos, quer seja no brincar, quer seja nos sonhos, quer seja de olhos abertos.
Bion, a partir daí, dessa ideia desses dois eixos, desenha a grade, a qual eu também não vou me dedicar, porque a ideia aqui não é nos determos aos conceitos, mas pensarmos num espaço em expansão e complexificação. A grade nada mais é do que esses dois eixos cartesianos em contato. Na parte horizontal, a hipótese definitória, a resistência ou mentira, as funções do ego freudianas, ou seja, temos aqui um modelo bioniano que dá continência para os modelos anteriores, e o reticência Zene, no sentido de que é um modelo aberto, ou seja, Bion não pretende esgotar a percepção de espacialidade dentro de um modelo, mas coloca o futuro na sétima casa, no sentido de que há de se descobrir ou de se observar e se evidenciar outros aspectos desse eixo do funcionamento do pensar. E na coluna vertical temos, então, a genética dos pensamentos, a maneira como eles podem se apresentar para nós. Desde elementos beta, que são elementos rudimentares não mentalizados, até elementos alfa, que são mentalizados, pensamentos oníricos, sonhos e mitos, que são associáveis e podem se transformar em textos, associações, e toda a nossa capacidade de contar, historicizar e descrever aquilo que vivemos, e a partir daí, preconcepções, concepções, conceitos, até chegarmos ao mais abstrativo desse sistema, que seria o sistema científico-dedutivo e o cálculo algébrico. Bion organiza um campo aberto de exploração e observação do pensar, que está para muito além de um aparelho defensivo, mas está, inclusive, no campo das investigações e explorações, no campo da ciência, inclusive. Né? Um pouco mais para adiante, Bion apresenta um outro modelo, que é um desdobramento de sua teoria do pensar, que são as transformações. Né? O modelo, o Bion apresenta no começo do livro sobre transformações a seguinte proposta. Bion diz, existe um campo de papoulas, né? E podemos pensar no campo de papoulas. E temos do outro lado uma pintura do Monet do campo de papoulas. A pergunta do Bion é: o que é que se conserva entre o campo de papoulas e a pintura do Monet que nos permite deduzir que ambos são campos de papoulas? Quando Bion nos instiga a pensar nisso, Bion está dizendo, mais uma vez, que as coisas não têm um lugar, mas elas sofrem transformações. Então, a gente pode encontrar uma transformação em fotografia, do lado esquerdo, um campo de papoulas fotografado, ou uma transformação em pintura, do lado direito, que é uma pintura do Monet, né, uma transformação artística do campo de papoulas. Mas o campo de papoulas em si, a gente nunca conhece. Pode-se dizer, mas eu visitei o campo de papoulas. Mas visitou como? Você tocou nele? Você olhou? Você sentiu o cheiro do campo de papoulas? Você pensou ele? Então, qualquer elemento precisa ser transformado pela vida mental. E a vida mental é uma recorrência de transformações desses eventos. Né? E, claro, mais uma vez, temos um modelo dinâmico, que indica uma dinâmica e uma continuidade de transformações, um modelo vivo, dessa vez mais estético, com uma apreensão estética mais proeminente, e Bion, com esse trabalho, nos faz pensar em todas as transformações da vida mental, incluindo as teóricas. Freud fez transformações freudianas e observou a vida mental desde seu aparelho mental, de seu aparelho para pensar pensamentos. Klein fez suas transformações kleinianas, Monet fez suas transformações, e assim nós as fazemos por aqui. Todos nós fazemos transformações dos fenômenos com os quais estamos em contato, e isso é o mais próximos que chegamos a eles. Né? E, por fim, Bion, como último modelo de espacialidade, pensa não uma transformação ou outra, mas o interstício, o que está entre elas, o que está entre uma forma e a outra.
o que está entre a primeira e a segunda tópica, o que está entre a pintura e a fotografia, o que está entre o passado e o futuro. E Bion se inspira no pensamento do Freud, né, na ideia do Freud do Inibições, Sintomas e Angústia, de 1927, em que Freud diz há muito mais continuidades entre a vida intrauterina e a primeira infância do que a impressionante cesura do ato do nascimento nos teria feito acreditar. Com isso, Bion encontra o seu último modelo, sua última ideia de espacialidade, que é justamente se encontrar num espaço entre, num espaço que pressupõe continuidade e descontinuidade, um espaço em que nós podemos ver as coisas separadas, mas ao mesmo tempo indiscriminá-las como coisas que nos levam a pensar continuidades. É um modelo continente que abarca toda a história que eu contei para vocês até aqui. Uma história de tentativas de discriminar os espaços, de encontrar um lugar de origem para os fenômenos que nós vivemos e que, ao mesmo tempo, aceita que a origem não existe. Ou seja, que nós só podemos observar os movimentos da mente, o que aconteceu entre uma transformação e outra, e nada, para além disso, nos levaria a encontrar a vida mental. Né? Um abandono absoluto nesse sentido do pensamento metapsicológico, da ideia de um lugar e um reconhecimento absoluto da experiência emocional, ou seja, de uma dinâmica contínua de experiências que se apresentam diante de mim, e é no trânsito entre essas experiências que eu observo a vida mental em curso. Né? A frase clássica do Bion nesse trabalho é investigar a cesura, não o analista não o analisando, não o inconsciente não o consciente, não a sanidade não a insanidade, mas a cesura, o vínculo, a sinapse, a contratransferência, e aqui Bion inteligentemente coloca um hífen para fazer uma cesura entre transferência e contratransferência, como fenômenos que se dão simultaneamente, e o que é preciso observar é o que se dá entre a mente de analista e analisando, o humor transitivo e intransitivo. Vou parar de compartilhar e contar para vocês agora por que toda essa introdução. O artigo se dá a partir de uma experiência que é, num belo dia, conversando analisando com um paciente, ele, num estado de muita angústia, fecha os olhos para explicar o que ele está vivendo internamente, e depois de muito se esforçar para dizer alguma coisa, ele diz, eu tenho uma nuvem na cabeça. Né? A velha nuvem da Ana O se reapresenta, né, um século e tanto depois, transformada, né, assim, numa nova nuvem na mente de um analisando, e dessa vez dentro de um outro escopo teórico, dentro de uma outra perspectiva. E o meu curso de trabalho nesse artigo é de pensar nessa nuvem que me intriga, e eu saio dando risada, pensando, como assim, uma nuvem? Né? Acho um tanto cômica a experiência, e aos poucos vou me dando conta de que ela pode ser uma representação da minha própria vida mental. Então, o plot twist do artigo é que, em algum momento, estou eu deitado no divã, falando para o meu analista, acho que quem agora está com uma nuvem na cabeça sou eu. Né? E pensar nesse trânsito entre a nuvem que foi comunicada para mim numa experiência clínica e a nuvem da minha mente, que eu carrego depois para a minha própria experiência no divã, é uma experiência de pensar num terreno de complexidade, em que essa nuvem, de fato, não tem lugar. Ela é uma experiência reinterpretável a cada momento. Em primeiro lugar, eu concordo espontaneamente com analisando e digo, sei uma nuvem, sei o que é, como se eu soubesse, mesmo não sabendo. Logo depois, carrego a nuvem na minha mente por alguns dias, dando risada, achando engraçada a ideia de uma nuvem. E, subitamente, numa experiência de angústia, cito a nuvem como uma experiência emocional minha. Impossível identificar qual é o lugar dessa nuvem.
A nuvem é a experiência mental em movimento. Ela é uma tentativa de nomear uma experiência complexa que segue em trânsito. No artigo eu busco explorar isso, principalmente no sentido de que, dentro dessa nova perspectiva, o laboratório do analista não é nem o microscópio do neurologista, nem a sala de análise. O laboratório do analista é a mente do analista. Ou seja, você pode encontrar, eventualmente, consequências, recorrências ou desdobramentos da tua vida mental no contato com o analisando, dentro e fora da sala de análise. Eventualmente, né, como eu descrevo no artigo, você pode de manhã, ao abrir o armário para pegar o pó do café para passar o café, lembrar de um analisando. Ou no meio da rua, né, diante de uma bifurcação, lembrar de outro analisando. Ou seja, suas experiências emocionais se fenomenalizam no espaço. E assim como Freud encontrou a vida mental da sua clínica na topografia romana ou nos Alpes austríacos, nós encontramos a nossa experiência emocional e a nossa vida mental esparramada e desdobrada no nosso contato com o mundo e com as nossas múltiplas e diversas transformações que nós fazemos da nossa apreensão dos espaços e dos desdobramentos que isso pode se dar para nós, enfim, das múltiplas possibilidades, quer seja de que a nuvem pode ser do analisando, pode ser só minha, mas, ao mesmo tempo, a nuvem é dos dois, e, ao mesmo tempo, que é uma nuvem, que não é nem minha, nem dele, mas alguma terceira coisa que ambos captamos em momentos diferentes e chamamos de nuvem. Tolerar essa complexidade, tolerar todas essas versões simultaneamente, é tolerar e dar continência para toda essa história do desenvolvimento das múltiplas concepções de espaço dentro do pensamento psicanalítico. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Perfeito, Davi. Muito obrigado. Muito obrigado. Ótima apresentação. Acho que deixa muito claro, assim, em vários pontos. Acho que você trabalha muito bem, né, na sua apresentação. Acho que, além do conteúdo do artigo, que é excelente para poder, tanto para quem conhece muito Bion, quanto para quem não conhece tanto, assim como eu, e poder, acho que você faz uma articulação muito interessante, Davi, que é um Bion que está em constante diálogo com Freud, além do texto de 1911, né, que normalmente se fala o Bion, tem o texto dos dois princípios do funcionamento mental, como o texto que, de alguma forma, é essencial para o pensamento Bion, né? Eu acho que você, na sua apresentação, mostra o quanto que acho que a sua apresentação e o próprio artigo, no seu diálogo com o Edgar Morin, com o Bion, com o Freud, vai mostrando um pouco como a forma e o conteúdo vão se articulando dentro da própria escrita do artigo, né? Na ideia de que, para se aproximar de qualquer fenômeno, é impossível pensá-lo apenas a partir de um vértice, de um tipo, de uma perspectiva, e que acho que você traz muito bem, é como o Bion está inserido dentro dessa linhagem, digamos, da Melanie Klein, evidente, mas também do Freud, e como o Freud também é um autor muito contemporâneo, né? Porque às vezes a gente tem um pensamento do Freud de um autor de uma certa leitura que muito estanque, e o que eu acho que você faz é poder pensar um Freud processual também, de alguma forma, e um Freud que também está em diálogo constante, sobretudo a partir da segunda teoria das pulsões, né, com a psicanálise contemporânea. Então, acho que a sua apresentação é muito, muito interessante nesse sentido também, né. E aí eu pensei em algumas questões, Davi, para a gente conversar, né. Eu pensei mais do que questões fechadas, eu fiquei pensando um pouco como o texto me suscitou pontos que talvez, para quem tem uma aproximação maior com o pensamento bioniano, pode até ser questões um tanto triviais, mas eu penso que podem nos ajudar a compreender tanto a importância, a comunicação do seu texto, e também pensar para a prática clínica, né? Como que a gente pode, de alguma forma, usar o Bion do nosso modo, que eu acho que, pelo que eu conheço do Bion, é isso que ele gostaria, né? Que não fôssemos bionianos, nem winnicottianos e coisas do tipo.
E então eu formulei alguns pontos para a gente conversar. Eu queria começar primeiro, Davi, talvez pelo terceiro que eu formulei, da cesura. Eu queria perguntar um pouquinho, que você pudesse falar um pouco mais, que eu achei muito interessante, que fui aproximando um pouco do Winnicott, né, que é o autor que eu tenho mais proximidade, que o tema da cesura. Eu queria pensar assim, o Bion é um autor também do paradoxo, talvez de uma forma diferente do Winnicott, mas de alguma maneira o conceito de cesura, pelo que você nos mostrou, é um ponto, é uma terceira formulação do espaço, né? Psíquico, que de uma forma é uma formulação ali mais para o final do pensamento dele, que vai se desdobrando, né? Você acha que dá para pensar isso? Como é que daria para a gente pensar no paradoxo no Bion? Né? Eu acho interessante, porque a cesura é esse que liga e separa, de alguma forma tem um diálogo muito interessante com o Winnicott, toda a questão do espaço potencial. Né? Pergunto isso não para a gente tentar aproximá-los e dizer que são iguais, pelo contrário, para a gente talvez poder conversar e pensar especificidades de cada autor. E eu fiquei pensando também o quanto que os dois, né? Aí, lendo o artigo de vocês, eu me lembrei do Ogden, toda a discussão da psicanálise ontológica e como faz todo sentido a gente poder pensar como Bion e Winnicott, de fato, são dois autores que promovem de jeitos distintos algo para a gente poder pensar na nossa prática contemporânea como uma prática de, vou usar essa expressão, de cuidado, de experiência dos seres e interação, né? E não do desvelamento do inconsciente. Não que isso não possa ter o seu lugar, que ele vai chamar da psicanálise epistemológica, mas que são dois autores que vão nos ajudar a pensar nisso. Queria pensar primeiro essa questão da cesura. O Douglas, sabe que assim, eu vou responder comentando também o seu comentário, que eu acho que eles se comunicam de algum modo, né? Eu acho que o tour de force, né, assim, do problema da espacialidade é justamente pensar a espacialidade transcendendo a autoria, né? Ou seja, como desde a Ana O ou do movimento romântico até a contemporaneidade, nós não temos descoberto espaços diferentes, mas complementariedades e pluridimensionalidades da espacialidade, né, na vida mental, né? E nesse sentido aparece, né, assim, pensando no problema do paradoxo, aparece, né, o problema do paradoxo, ele é bioniano, winnicottiano, mas ele é anterior, né? Assim, então ele faz parte da problemática freudiana, né? À medida que Freud vai identificando a necessidade de dar movimento para algo, mas ao mesmo tempo ele não encontra outra opção senão descrever algo de maneira rígida, ele está diante de uma lógica paradoxal. Quando ele propõe uma associação livre e, ao mesmo tempo, aponta a impossibilidade disso se dar, porque a vida inconsciente não nos permite a liberdade de livre associar, ele está dentro do campo dos paradoxos. A ideia de atenção uniformemente flutuante, né, que pode ser traduzida como atenção desatenta ou qualquer coisa dessa natureza, também se organiza dentro de uma tese, de uma antítese que em atrito geram uma tensão paradoxal, né? O Bion me parece alguém especialmente atento, né, pensando no paradoxo dentro do pensamento bioniano, e acho que isso é uma resposta, talvez a Marina tenha outras contribuições, não sei, mas assim, o que eu entendo é que o paradoxo dentro do Bion, ele está especialmente voltado para essa dimensão da não estrangulação do pensar ou da não paralisação do pensar. É isso que aparece, inclusive, na consonância entre o Edgar Morin e o pensamento do Bion, que é pensamento aglomerado precisa ser desdobrado. Pensamento estático carece de ganhar trânsito. E a vida mental é o tempo inteiro esse paradoxo entre um estado de
de continuidade, ou seja, a vida mental é trânsito, né, é transiência contínua, e não estamos diante de outra possibilidade por conta das nossas limitações sensório-motoras, senão fotografar a vida mental em um ponto, em um vértice. E nesse sentido, o paradoxo nasce no pensamento bioniano. Ele nasce, por exemplo, da ideia de visão binocular, ou seja, de que diante de uma mesma apreensão pode-se ver figura ou fundo, e você pode, então, desdobrar duas dimensões dentro de uma mesma observação. E isso, claro, vai se multiplicando para um campo de maior complexidade. A ideia de vértices, para além do paradoxo no sentido da tensão entre tese e antítese, se desdobra num holograma, ou seja, num objeto de tamanha complexidade que você não consegue alcançá-lo senão através de um vértice ou outro. E me dá a impressão de que a cesura é o conceito do Bion que mais indica movimento. Ou seja, ele está mais próximo da experiência do paradoxo do que da descrição do paradoxo. Ou seja, observar entre duas experiências, tentar colocar-se entre dois estados, ou entre, por exemplo, uma concepção e outra, é ficar justamente no ponto de tensão. Por isso que eu recorto, inclusive, as duas partes da transformação e deixo só essa fímbria, né, esse pedaço nebuloso entre duas experiências. É aí que Bion habita o paradoxo, né, na concepção de que uma experiência emocional ela é sempre o reconhecimento de um trânsito entre estados ou de pelo menos dois estados, ou o estado onírico e o estado de vigília, e como os dois se sobredeterminam e coexistem, ou o passado, o presente e o futuro como temporalidades que se embrenham, e daí a proposta de uma escuta sem memória, sem desejo e sem necessidade de entendimento, no sentido de que o passado não está separado do presente, ele se apresenta no presente, né? A regressão não carece de ser buscada, ela está presente no momento da sessão. Então, nesse sentido, Bion coloca em tensão temporalidades, modos de pensar, discriminações e indiscriminações, continuidades e descontinuidades. E eu acho que essa é uma tentativa do Bion de se aproximar da velha história do paradoxo psicanalítico, inclusive no estilo. Assim como Freud se dizia e se desdizia logo depois, o Bion também faz esse curso cada vez mais solto nos seus últimos textos de produzir uma escrita dinâmica que indique movimento e não paralise, não produza rigidez no pensar. Ele vai se tornando ele mesmo no próprio processo da escrita, né? No próprio processo quando digo se tornando ele mesmo, é cada vez vivendo essa própria experiência analítica e conseguindo encontrar um certo modo de comunicação muito singular, né? Muito pessoal, de alguma forma, apesar que a ideia de pessoal pode ser questionada do que se pensarmos nesse sentido, né? Aí, pensando nisso, Davi, tem uma outra questão que eu fiquei pensando, que é quando o tema da transferência. Talvez também possa ser uma questão muito simples, mais para quem é mais próximo do Bion, mas que eu fiquei pensando um pouco assim, também em diálogo um pouco com o Winnicott e com Freud. No Winnicott tem uma ideia de transferência, que eu acho que é muito contemporânea também, que é uma transferência muitas vezes como um sinal, né? Uma forma de encontrar o não acontecido da experiência, e que é como se fosse muitas vezes uma demanda para que alguma experiência intersubjetiva possa acontecer, para que aspectos do self possam se constituir, né? Então é como se fosse, não é a repetição, é uma faceta da transferência, mas a transferência, ela é sobretudo criação, ela é encontro criativo, ela é possibilidade da dupla se constituir, né? E eu fiquei pensando um pouco também, que eu acho que isso parece muito próximo também de outra maneira de pensar, mas acho que parece que tem alguma proximidade com a forma como Bion trabalha clinicamente, pelo menos como eu compreendo,
E aí tem a história da transferência em movimento rígido, como transformação em movimento rígido, que você traz, né, vocês trazem muito bem no artigo. Então, eu queria pensar um pouquinho nessa, até como você diz ali, né, da contra-transferência, o hífen, né, que é até um questionamento sobre essa distinção entre transferência e contra-transferência, já, os fenômenos já não têm mais essa autoria questionada, mas eu queria pensar um pouco nisso, né, no tema talvez da transferência como essa possibilidade de criação, ou da contra-transferência. Estou usando esses termos, mas sabendo que se a gente pensar a partir do Bion, são questionáveis, né? Estou usando de uma forma um pouco mais simples para a gente poder pensar. Então, queria talvez pensar um pouquinho esse tema, né? Porque essa ideia da transformação em movimento rígido, a ideia da repetição do deslocamento, enquanto também ela pode ter essa dimensão criativa, né? Sim. A ideia de contratransferência por Bion, ela é bastante questionada muito rapidamente, justamente porque Bion ele é muito inquieto com um tipo de uso dos conceitos como se eles fossem boas ferramentas, quando na verdade levam a uma evasão da experiência emocional. Contra-transferência, né, de acordo com o Bion, contra-transferência, de acordo com o Bion, é uma experiência inconsciente, né? Essa seria a pressuposição de transferência propriamente dita, uma experiência que você não percebe que está se dando, né? Ou seja, algo mobilizado inconscientemente. E, portanto, falar da contratransferência seria se empossar de uma experiência que, na verdade, não é impossável, não é dominável, não é... Por isso que o Bion sai desse eixo da contratransferência como uma ferramenta e troca isso pela ideia de experiência emocional. Vai abandonando, inclusive, a ideia de consciência e inconsciência e procurando a ideia de finitude e de infinitude como uma outra forma de dimensionar a experiência mental para além dessa pressuposição de lugares. Então, contra hífen transferência, no sentido de não importa muito aonde eu aloco a experiência, mas o que está se dando na dupla. Só para concluir, a ideia de transferência em movimento rígido como análoga à transferência é a proposta do Bion de que transferência dentro do modelo freudiano, né, e ele diz isso, quer dizer, transferência em movimento rígido, transformação em movimento rígido é análoga ao pensamento freudiano de transferência, seria uma repetição, ou seja, uma forma, pensando matematicamente, que se reapresenta, e pensamos numa forma no seu sentido mais dinâmico e emocional, na vida presente, num encontro clínico. Mas Bion apresenta outras transformações que se dariam para além do movimento clássico transferencial freudiano, né? Dentre elas, pensando na parte criativa, uma das transformações é a transformação em ó. A transformação em ó, ou em ser, é justamente uma transformação que subverte a velha questão epistemológica na psicanálise. A transformação em ó estaria justamente fora do eixo cartesiano. Se você tem um aparelho para pensar pensamentos e pensamentos em busca de um pensador, lá no vértice de comunhão, de conexão entre esses dois eixos do plano cartesiano, tem um ponto zero de origem que é sempre inacessível, a não ser ontologicamente. Ou seja, a partir dessa perspectiva, analista e analisando estão diante de um incognoscível e vão trabalhar juntos em busca de desdobrar essa experiência, não mais no reconhecimento de um lugar ou de uma direção pressuposta, de lá para cá ou daqui para lá, mas duas mentes em trabalho, tentando traduzir, tentando desdobrar, tentando nomear e viver a experiência emocional da sessão. E acho que essa é a dinâmica, o elemento mais criativo do encontro proposto pelo Bion, né? O encontro clínico proposto por ele. Muito interessante, assim, Davi, porque acho que, né, o texto ele tem uma
uma clareza, né? Ele tem uma clareza na apresentação dos conceitos, na escrita. Então, até hoje eu estava atendendo, estou no consultório, né? Estava atendendo, já me fez pensar coisas aqui super interessantes no próprio atendimento, na prática clínica. Me deu vontade de ler o Bion. Então, eu acho que é um efeito super interessante que eu já queria falar para vocês, assim, né? Me deu vontade de falar, nossa, que interessantíssimo, assim, como tem papo e como tem, né? Podíamos ficar aqui horas conversando sobre o Bion e articulando com nossa prática, né? Então, é isso. Muito obrigado, gente. Acho que recomendo, assim, quem puder ler o artigo, é super interessante, né? Acho que traz uma compreensão muito clara, como eu disse. Eu acho que a ideia foi pouco conversar, né, Davi e Marina, que trazer um pouco também os pensamentos que eu fui tendo e as dúvidas aqui, os pontos que o artigo me ajudou aqui, né, que me suscitou. Então, é um pouco isso. Obrigado, gente, e nos vemos em breve aí. Um abraço. Obrigado, Davi, Marina. Obrigado, Douglas. Obrigado.